Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o oncorologista, o Dr. Marcelo Favoreto. O porquê ele está aqui no Falando de Saúde? Ele que esteve recente no Congresso Internacional de Urologia. Dr. Marcelo Favoreto, como vai? Tudo bem, Cláudio? Como é que você está? Tudo certo. Doutor, então o doutor esteve recente aí num Congresso Internacional, aliás, é o sonho de todo urologista estar lá, né, doutor? Exato, é o Congresso Americano de Urologia, é AUA, né? Aconteceu em Chicago agora em maio, então nós vamos conversar algumas coisas sobre as novidades que eu vi nesse congresso. É aquela coisa, né? É uma máxima socratiana e é uma das coisas da maturidade. Você vai envelhecendo, não sou tão velho assim, né? Mas quanto mais você fica maduro, mais você percebe que menos você sabe, né? Só sei que nada sei, que é essa máxima de Sócrates. Então nós vamos lá atualizar e aprender alguma coisa. Quantos dias teve a duração do congresso, doutor? Foram 4 dias em Chicago. Mas Chicago é um sonho, doutor. Como que é essa cidade? Conta pra gente. Chicago é maravilhosa. Eu não conhecia ela pessoalmente, nunca tinha ido, mas é uma cidade maravilhosa. E é curioso, Chicago ela tem 200 anos de história. Uma das maiores cidades americanas e isso explica, ela é conhecida como uma cidade de arquitetura, Architectural City. Então ela é uma cidade com uma arquitetura fenomenal, fantástica, integrando meio ambiente com arquitetura. E qual que é o detalhe? Por ser uma cidade nova, 200 anos, e houve um grande incêndio em Chicago, nos anos de 1870, que eles chamaram, foi o The Great Fire, que destruiu a cidade praticamente. Então ela era uma cidade feita de madeira e depois disso, então iniciou-se uma nova cidade com 140 anos de história. Então os prédios são maravilhosos, integrados à natureza e é um show de bola, fenomenal a cidade, muito bonita e é assim, para quem vai lá curtir a arquitetura integrada com a natureza, os rios maravilhosos, limpos, fenomenal, muito interessante a cidade. A culinária é uma delícia, doutor? Eu gosto muito da arquitetura, da culinária internacional e lá é uma delícia. Mas assim, o que chama atenção realmente é que você passeia tanto que não tem nem tempo de comer direito. Doutor, mas voltando a falar do congresso, quantos dias teve a duração do congresso? Quantos dias o doutor ficou lá? Foram 4 dias de congresso, certo? Então fomos full time, o dia inteiro, das 7 da manhã às 8 horas da noite, então 4 dias. O que teve de novidade? Olha, o que veio apenas a consolidar aquela máxima que é a medicina desenvolve-se de uma maneira impressionante. O que a gente vê o ano passado, e esse ano já mudou tudo, muitas coisas mudaram. Então, basicamente o desenvolvimento de aparelhos e procedimentos cada vez menores e menos a gente chama, menos invasivos, menos agressivo ao paciente. Então, assim, na minha área, por exemplo, que eu gosto muito do tratamento de cálculos renais, aparelhos a laser que tratam os cálculos cada vez mais finos, com imagens incrivelmente nítidas, que é uma tendência da urologia no que fala de tratamento de cálculo renal. O tratamento com laser e aparelhos endoscópicos internos. Doutor, em termos de cirurgias, teve alguma novidade também neste congresso? Exato. Da mesma maneira, como eu te falei, a migração na medicina da cirurgia para técnicas menos invasivas. No câncer de próstata, né, que é uma modalidade de doença extremamente comum nos homens, nós nos últimos anos começamos a perceber que existem os tratamentos menos invasivos, como eu tenho dito. Então, o tratamento do câncer com uma modalidade de ultrassom de alta intensidade, que já existe no Brasil em alguns locais, não temos no Paraná, na região que não temos, e não é a cirurgia. Então, na próstata, você emite ondas de ultrassom e destrói o tumor localizado naquele pedacinho da próstata. Então, lá agora houve uma apresentação desta técnica guiada por ressonância, muito mais precisa e muito mais curativa do que o HIFU, que é o nome técnico desse procedimento que já é feito. E a consolidação desse método, junto com outras pesquisas apresentadas, medicamentos usados antes do procedimento da cirurgia, que aumenta a chance de cura. Então é interessante, do câncer de próstata, câncer de bexiga, medicamentos, por exemplo, tamoxifeno, que é um remédio utilizado por câncer de mama. Começou-se alguns trabalhos mostrando o uso do tamoxifeno no câncer de bexiga,
que é promissor, porque o câncer de bexiga é uma doença que mata muito, extremamente agressiva. Então, assim, percebeu-se muito o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento do câncer. Doutor, e este procedimento novo aí para o câncer de próstata, que é, digamos, uma cirurgia, né? Quanto tempo dura, doutor? 50 minutos. 50 minutos de tratamento completo. Por exemplo, esse que eu falei do ultrassom guiado por ressonância. E para a próstata, quando não é câncer, interessante, uma técnica que chama de aquablation, que é a destruição quando tem a doença benigna, né, que o homem tem a doença benigna e a doença maligna. Sim. Quando vai envelhecendo, tem a doença benigna. Então, o homem começa a ter dificuldade para urinar. A urina fica fraquinha. Então, tem um aquablation, que é a destruição na próstata por jato de água. É uma técnica nova que lançou-se agora recentemente lá, está consolidado já. E vai chegar no Brasil talvez no ano que vem, talvez esteja chegando no Congresso Brasileiro de Urologia, que agora vai ter em agosto, que eu vou estar também. Vamos publicar alguns trabalhos. Talvez já se fale alguma coisa no Brasil. Eu não tenho conhecimento dessa técnica ainda no Brasil, mas lá já está consolidada, já está um grau maior de pesquisa e já está defendida em painéis de discussão. Qual a melhor técnica para o tratamento da próstata no homem com doença benigna? Doutor, na tua visão de urologista e médico, que o doutor atua já há algum tempo, você acha de suma importância que o médico ele esteja presente nos congressos? Olha, não sei como não pode não estar. É o local, né? E aquela coisa, existe o congresso virtual, não dá para você ver um congresso virtual, vamos dizer, tem que ser presencial. É ali que você vê, você toca, não sei se é pela minha idade, né? Mas a coisa presencial, assim, de estar ali conversando ao vivo, perguntando, e vendo, tocando a técnica, observando, trocando ideias, não tem nada que substitua isso. Então você pode ler 200 livros, tá? É no congresso que você vai ver se aquilo realmente é ou não factível, aplicável no paciente que está no seu cuidado. Então o congresso é fundamental. E o internacional é tudo de bom. O doutor, antes da entrevista, estava comentando comigo sobre amizades que se faz nos congressos, sobre as trocas de informações, né, com outros profissionais de outros países. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutor. Então, a gente tem cursos, né, por exemplo, neste congresso americano, módulos de cursos, né? Então você faz, por exemplo, tratamento da próstata com a cirurgia tal. Então você vai lá naquela sala, uma imersão numa sala, com o maior renomado naquele campo mundial. Geralmente, o Congresso americano, ele chama o que há de top no mundo. Tá? Então, talvez tenha algo a se semelhar a ele, que é o Congresso Europeu, a Associação Europeia de Urologia, que talvez compare-se em termos de prestígio, ou até um pouquinho mais que o americano, talvez. Mas é internacional. É americano, mas é mundial, né? Top. Então você está numa sala com poucos médicos junto com o maior nome mundial daquela determinada técnica. Então você conversa, troca ideias, diferente daquelas plenárias com 5 mil, 10 mil presentes e você não consegue conversar com esse profissional. Doutor, e o que você já está usando de novo aos seus pacientes? Essas técnicas que são expostas, a gente não consegue aplicar porque até muito assim, é muita pesquisa e aquilo que num congresso vai se debater uma técnica nova que está sendo aceita ou em discussão pela comunidade médica. Então, o que é consolidado de uso já está sendo usado, aqueles são novidades. Mas particularmente no tratamento do cálculo renal, isso aí a gente usa, inclusive adquirir alguns instrumentos aí, esses endoscópios mais modernos, para você ter. A diferença o que é? A pedra, quando você vai quebrar essa pedrinha com raio laser, você tem que ter uma visão muito clara, senão você não consegue observar direitinho, pode ter alguma complicação. Então é fundamental um aparelho de qualidade. E se o paciente ele não tem essa noção, né? O paciente ele não sabe qual o instrumento que o convênio autoriza usar. Então o médico tem que ter o seu instrumento, né? Não é um instrumento que o hospital fornece, porque senão você pode estar com algum dano nesse aparelho. Então nós temos os nossos aparelhos que nós usamos nos nossos pacientes para ter um melhor resultado nos procedimentos. Doutor Marcelo Favoreto, e tem mais alguma novidade que o doutor queira nos contar? Assim, uma coisa que eu quero salientar foi legal, é uma coisa legal que é o chamado laser vaginal. Então, assim, está muito em voga, muitos colegas estão utilizando o laser
intravaginal, dentro da vagina, para tratamento de sintomas vaginais das mulheres com perda de urina, dificuldade para urinar, ardência vaginal. Então hoje nós vemos aqui uma explosão, tá? Tá todo mundo fazendo. E lá, o que eu vi? Que não é bem assim, né? Então, uma uroginecologista de renome internacional, ela falou o seguinte, é um conceito já antiguíssimo, né? Mas o que ela defendeu? Que na realidade a reposição hormonal com cremezinho na vagina da mulher deveria ser feito mais para esses sintomas. E criou-se uma ideia, né, uma coisa que está difundida, que tem muito risco para o câncer. Então, curiosamente, essa ginecologista, ela defende que usa-se pouco o hormônio. Como tem esse medo do uso do hormônio, começou a se usar então o laser. Na realidade, e o laser, na visão dos urologistas, esse laser vaginal está em estudo. Não é uma coisa assim aceita, consolidada e definitiva. Está em estudo, entendeu? Então é controverso o uso do laser para tratamento de sintomas na vagina. Então, assim, a gente vê sendo feito largamente, mas está em estudos e análise. Não é uma coisa realmente definitiva. E na medicina é assim, o que você vê hoje, que está em discussão, daqui a 2 anos está em desuso. Isso aí são dezenas de exemplos que a gente vê, né? O que hoje está em uso, cai em desuso. Então, tem que ter muito cuidado com essas chamadas técnicas novas. Doutor Marcelo Favoreto, obrigada, né? Estou honrada em receber o doutor aqui, até mesmo que o doutor chegou recente desse congresso aí, cheio de novidades. E que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Então, agora vamos ter o Congresso Brasileiro de Urologia, que é em Curitiba, aqui pertinho, agora em agosto, e vamos ver o que nós temos já aplicando no Brasil dessas técnicas que nós vimos lá em Chicago. Então, você voltando em agosto de novo, você vem aqui ser entrevistado, doutor. Com certeza. Obrigada. Será um prazer. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam mais esse Falando de Saúde com o Dr. Marcelo Favoreto. Quanta novidade, né? Quanta importância de um congresso internacional na vida de um bom profissional. Agenda uma consulta com ele. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.